Ok, então, como eu estava falando para vocês, existem níveis da atmosfera que são muito importantes de serem identificados, né, pelos meteorologistas, por aqueles que estão trabalhando com o diagrama termodinâmico, porque esses níveis eles vão indicar para a gente como a atmosfera vai se comportar, ou pelo menos nos dá uma indicação do que vai acontecer, o que pode acontecer com aquela atmosfera, dando base para uma boa previsão. E o primeiro nível que eu queria destacar aqui é o que nós chamamos de NCL em português ou LCL em inglês, né, que é o Lifting Condensation Level, né, por isso que é LCL, que em português é nível de condensação por levantamento. Né? O que é esse nível? Esse nível, na verdade, como a própria definição está aí, é uma altitude em que a parcela de ar ela vai se tornar saturada quando ela é levantada até esse nível por um processo adiabático seco, ou seja, ela é levantada até esse nível da atmosfera, ela não troca energia com o meio circunvizinho, ou seja, ela não está recebendo calor nem cedendo calor, o processo é adiabático, e a parcela ainda não está saturada, então o processo é adiabático seco. Mas a partir desse nível, ela se torna saturada. Então, imagine o seguinte: você tem uma parcela, um ar se deslocando, e esse ar é forçado a ascender verticalmente. E ao ascender verticalmente, vamos imaginar, por um processo de um efeito orográfico, por exemplo. O ar está se deslocando, encontra uma barreira orográfica, né, uma montanha, coisa desse tipo, ela é forçada a subir na atmosfera. E esse levantamento da parcela faz com que ela atinja um nível, uma altura, né, uma altitude, em que, naquele ponto, ela atinge o nível de condensação. E, a partir dali, ela começa o vapor de água começa a condensar. Então, como é que eu vou definir esse nível? Que nível é esse? Né? Aliás, aqui altura ou em que posição na atmosfera da minha região aquele nível é alcançado? Né? Então, existem regras para encontrarmos esse nível num diagrama termodinâmico. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu estou à superfície, a minha superfície tem aí 1.000 hectopascais, né? O nível do mar é 1.013, mas vamos assumir que um nível médio aí você está com 1.000 hectopascais. Então, você tem nessa figura aqui um zoom, né? Veja que tem um zoom aqui, isoterma de 20, de 10, de 0, e aqui a isóbara de 1.000, né? A isóbara de 950, 900, 850 e assim sucessivamente. E aí, o que é que nós vamos fazer primeiro? Vamos lá ver o que é que as instruções nos indicam. Primeiro, a partir do ponto de orvalho de uma certa pressão, desenhe uma linha para cima, paralela às linhas de razão de mistura de saturação. Por que isso é importante? Porque essa linha de razão de mistura de saturação vai me mostrar onde a atmosfera vai ficar saturada. Ela vai dar essa indicação do que vai acontecer. Aí, o que é que eu digo? Primeiro ponto, desenhar uma linha paralela para cima, aliás, para cima, paralela à linha de razão de mistura a partir do ponto de orvalho. Então, o ponto de orvalho está aqui no nível de superfície. A minha linha de razão de mistura de saturação está aqui, ó, pontilhada. Eu vou subir paralela a ela. Ó. Vou subindo, vou subindo, vou subindo. Ok? Eu posso ir embora. Né? Eu posso não parar aqui, porque eu não parei aqui. Na verdade, o ponto é que eu vou encontrar aqui, mas a minha linha eu vou subir paralela aqui. E vou colocar até onde der. Agora eu vou para o outro detalhe. Desenhe outra linha a partir da temperatura, né? Ou seja, do perfil de temperatura, para cima,
paralela à adiabática seca. Beleza. Agora vamos pensar. Por que, professor, paralela à adiabática seca? Observe que a condensação, ou seja, a forma como a parcela foi levantada para atingir a condensação, é um processo adiabático seco. Por isso que eu tenho que seguir uma linha adiabática seca, porque esse é o processo termodinâmico que a parcela está sofrendo nesse deslocamento vertical. Então a parcela foi forçada a subir, né? De alguma forma ela subiu, foi levantada. Se eu joguei ela para cima, se ela encontrou uma barreira orográfica e subiu, se ela encontrou uma frente fria e ela é uma massa de ar mais quente e teve que subir, né, sobrepor a frente fria e foi levantada, aí não é a questão. O que eu quero dizer é que esse nível de condensação por levantamento é um nível que aquela atmosfera tem agora, que se uma parcela de ar for levantada da superfície até aquele ponto, ela atinge a saturação. Esse nível está lá. Então, esse nível é o NCL, nível de condensação por levantamento. Ele é o mesmo? Não. Ele muda de região para região e ele muda de acordo com as características da atmosfera. Nesse caso, a minha atmosfera está me indicando isso, que eu tenho as condições de superfície, uma temperatura do ar de tanto, uma temperatura do ponto de orvalho de tanto, e a partir dessas duas informações eu vou encontrar qual é o nível que naquela minha atmosfera, daquela região, ou daquele ponto, naquele instante, eu encontro o nível de condensação por levantamento. Como é que eu encontro? Pegando a temperatura do ponto de orvalho, eu sigo por uma linha de razão de mistura de saturação. Por que eu vou seguir razão de mistura de saturação? Porque eu preciso encontrar o ponto onde a atmosfera começa a condensar, então atingiu a saturação, e a partir da temperatura do ar eu vou seguir uma adiabática seca, para cima também. Por que uma adiabática seca? Porque o processo é adiabático seco. Beleza, e agora, professor? Aonde essas duas linhas se encontrarem, aquele é o nível de condensação por levantamento. Então, veja, a minha linha, partindo da temperatura do ponto de orvalho, segue aqui a minha razão de mistura de saturação, e a minha linha, partindo do nível de superfície para a temperatura do ar, segue uma adiabática seca e vai embora. É nesse ponto em que as duas linhas se encontram, as duas retas se encontram. Né? Na verdade, linhas, porque acaba não necessariamente sendo uma reta. E aí, onde essas duas linhas se encontram, aquele ponto é o que eu chamo de nível de condensação por levantamento. Ok? Entendido aí a lógica por trás do nível de condensação por levantamento? Alguma dúvida? Professor, isso aí está ligado à sinótica também, não? Tudo está ligado à sinótica quando se fala de atmosfera. Por quê? Porque a sinótica ela é a visão ampla desses fenômenos que estão acontecendo. Aí você tem a sinótica, né, juntamente com a dinâmica, ela dá a sinótica é a visão ampla, né, a dinâmica ela vai te explicar os fenômenos que estão acontecendo ali, quais os mecanismos físicos que estão levando a ela, né, juntamente com a termodinâmica. E aí você vai diminuindo a escala, vai diminuindo até chegar na micrometeorologia, que é olhar a coisa numa escala mais pontual. Então, assim, sinótica, né? À toa que o Will falou ainda há pouco que viu isso na disciplina de sinótica. A sinótica ela é a disciplina que mais usa essas informações, né? Porque no fundo, ela depende desses níveis, depende dessas informações de estabilidade da atmosfera para poder o observador, o meteorologista, te dar uma previsão de tempo que no fundo tem um foco mais de mesoescala para a sinótica, e as informações de diagramas termodinâmicos são essenciais, né? Nesse caso específico, é uma informação que é usada na termodinâmica, que é usada na modelagem, que é usada na sinótica, que é usada em várias áreas da meteorologia.
Então, eu preciso saber se vocês entenderam até aí, porque os passos, eu vou um passo de cada vez, eu não posso sair falando tudo e depois vocês terem dúvida dessas etapas anteriores, porque agora uma coisa vai puxando a outra, ok? Então, esse é o nível de condensação por levantamento. A parcela ela sobe na atmosfera, de alguma forma ela é levantada na atmosfera, e ao atingir esse nível, ela começa a condensar, atinge a saturação. Que nível é esse? É um nível de pressão aqui entre 900 e 850 hectopascais. Então, eu posso olhar a que altura isso corresponde na minha região. Ok? Vamos para o próximo. Temperatura virtual, né? A temperatura virtual, né, a gente já viu, né, que é aquela temperatura que o ar seco ele teria se ele mantivesse as mesmas características do ponto de vista de densidade, né, que o ar úmido tem, né, no mesmo nível de pressão. Então, você pode obter a temperatura virtual já baseado na razão de mistura que você obteve anteriormente. Então, isso aqui é somente a equação mais simples para dizer que se você pegar a temperatura, a razão de mistura que você tem lá do diagrama e substituir nessa equaçãozinha mais trivial, você não precisa ter umidade específica, não precisa ter nada, porque já está embutido na razão de mistura, você encontra a temperatura virtual. Vamos para cá. E temperatura equivalente? Seria a temperatura equivalente? Vamos pensar. Olha a definição e a partir daí a gente vai olhar o gráfico. A definição de temperatura equivalente, como vocês já estão estudando lá, é a temperatura que aquela parcela de ar em questão ela teria em um determinado nível, né? Se toda a umidade fosse condensada e retirada por um processo pseudoadiabático. Ou seja, você tem um processo aí, vamos imaginar um processo, você tem a parcela, ela está em um determinado nível, ela tem umidade, e se assume que qual vai ser a nova temperatura que a parcela terá se todo o vapor de água que está aqui contido for retirado. Para que o vapor de água contido seja retirado, é necessário que a parcela libere o calor latente que ela recebeu lá embaixo para ir para o estado de vapor, naquele nível que ela está. Então, qual seria essa nova temperatura? Pela própria lógica, tem que ser uma temperatura maior do que a anterior. Por que tem que ser uma temperatura maior do que a anterior? Porque o calor latente que estava ali utilizado, né, para manter o grau de agitação das moléculas e a amostra na forma de vapor, agora ele foi liberado e, uma vez sendo liberado, ele aquece a atmosfera ao seu redor. Então, qual será essa nova temperatura? É o que nós chamamos de temperatura equivalente. Vamos lá? Agora vamos entender no gráfico o que é que o gráfico significa para nós. Eu tenho novamente um exemplo. O exemplo eu tenho temperatura aqui, temperatura do ponto de orvalho aqui. Aí vem a pergunta agora. Professor, e agora? Qual o procedimento? Eu tenho da minha temperatura do ar e da minha temperatura do ponto de orvalho que assumir caminhos para essa parcela seguir, ou essas informações serem plotadas. Então, eu destaquei em azul sempre as etapas que eu tenho que fazer aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que definir onde é que está o NCl. Professor, mas por que encontrar o nível de condensação por levantamento? Por uma razão muito simples. É a partir dali que você começa a ter condensação. E o que é que a temperatura equivalente precisa? Ela precisa que a umidade condense e seja retirada. Beleza. Então, onde é que ela começa a condensar? No nível de condensação por levantamento. Então, primeiro eu tenho que encontrar o nível de condensação por levantamento. Como é que eu encontro? Da temperatura do ponto de orvalho, sigo a razão de mistura mais próxima,
da temperatura siga a adiabática seca mais próxima, aonde as duas se encontrarem é o nível de condensação por levantamento. Beleza, mas não é só isso. A partir do nível de condensação por levantamento, siga a adiabática saturada para cima. Por que seguir a adiabática saturada? Porque agora a amostra está condensando. Se está em condensação, é porque atingiu saturação. E se atingiu saturação, o processo não é mais um processo adiabático seco, é um adiabático saturado. Então, agora eu deixo de olhar a adiabática seca e passo a seguir a adiabática saturada. Ok? Entendido até aí a lógica? Eu preciso que vocês acompanhem comigo a lógica física por trás de cada coisa dessa. Parece só um jogo de desenhos, mas é uma lógica de princípios físicos. Então, encontrei o nível de condensação por levantamento. Quando eu encontro o nível de condensação por levantamento, a minha amostra saturou. Por isso que está tendo condensação. A partir daí, o comportamento, todos os processos termodinâmicos que acontecem, segue esse perfil adiabático saturado. Então, continua o texto. Uma vez encontrando o nível de condensação por levantamento, siga a adiabática saturada para cima até a pressão, onde as linhas adiabáticas saturadas tornem-se paralelas às linhas adiabáticas secas. Aqui tem um detalhe. Algum dos meteorologistas gostaria de me ajudar aqui? Por que eu tenho que chegar na linha em que as duas se tornem paralelas? Ou chegar no nível em que as duas se tornem paralelas, as duas linhas? Alguém opina aí? Alguém diz alguma coisa? Me ajudem aí, por favor. Ingrid? Rosiane? Tem uma razão lá, professor, só que eu não estou bem lembrada. Eu Tá vi bom. na professora Magali. Meu sonho é comer esse galo cozido. Eu não sei como tu aguenta. Ele deve cantar toda hora que você abre o microfone, ele está cantando. Viu? Agora até que tá mais calmo, porque, tipo, aqui tem ganso também, eles normalmente fazem mais barulho. Ganso é complicado. Ganso substitui cachorro, né? Luana, você que diz que está aí saturada de diagrama termodinâmico, diz aí, por que é que as duas linhas têm que se tornar paralelas? A Luana está aqui? Agora que eu fiquei em dúvida, deixa eu abrir aqui os participantes. Luana, fala, Luana. Ela mandou um recado, a gente não sabe não. Onde ela mandou? Que hora que eu vi aqui no chat. Lembra? Tá vendo? Deixa de conversa, vocês são muito. E tu, Will? Rapaz, eu não sei não, professor, também. Mas, rapaz, não acredito não. É de Gleidson. Salva a pátria. Parece que ele saiu só para não... Vamos, de Gleidson. Eu sou físico. Mas você sabe termodinâmica. Mete bronca aí. Não, meu amigo, não se saia não. Diga, dê a sua opinião. Então, vamos lá. Pensem comigo a definição. Opa, tem alguém mandando no chat aqui, deixa eu ver. Salva aí. Pense na definição comigo. Vamos lá. Eu estou fazendo isso, eu poderia dar tudo isso muito rápido numa aula logo e vocês ficarem logo com isso, mas eu quero que vocês entendam. Para mim não tem valor a aula se você sair sem entender nada. Então a ideia é que você entenda a lógica por trás de cada um desses parâmetros que a gente está definindo. Vamos pensar comigo. Temperatura equivalente, vamos lá. É a temperatura que a parcela de ar teria em certo nível
se toda a umidade fosse condensada e retirada por um processo pseudodiabático. Ok. Então, primeira coisa, eu tenho que encontrar o nível de condensação por levantamento. Por quê? Porque a parcela precisa condensar, e ela começa a condensar nesse nível. Pronto, encontrei. Aí, a partir desse nível, eu sigo agora, encontrei a partir da linha de temperatura do ponto de orvalho, a partir da linha de temperatura do ar, encontrei esse ponto. A partir desse ponto, eu não vou mais seguir com duas linhas, eu vou seguir com uma única linha. E essa linha, ela segue uma adiabática saturada. Ela segue uma adiabática saturada, por quê? Porque agora a amostra está saturada, porque está condensando. E aí ela segue isso. Durante todo esse movimento vertical aqui que nós estamos fazendo, o vapor de água está saturando. Está indo, está saindo vapor, está voltando para a forma. Então está havendo saturação aqui. Aí a minha pergunta foi, por que é que eu vou até onde a linha da adiabática seca fica paralela? Observem que aqui nesse ponto as duas linhas ficam paralelas. A adiabática saturada que vai daqui e a adiabática seca que vem daqui. Chega um ponto em que elas ficam paralelas. Nesse ponto, quando as duas ficam paralelas, aí o que é que acontece? Eu vou voltar agora pela adiabática seca. Como diz minha avó, que puxincó é esse? Você vai por uma adiabática seca e depois encontra um nível de condensação, vai por uma adiabática saturada, aí chega no ponto em que as duas ficam paralelas e você volta para aquele nível agora por uma adiabática seca. O que é que isso quer dizer? Agora vamos ver a física por trás. Eu saio daqui e encontro o nível de condensação por levantamento. Até aqui o processo é adiabático seco, porque a parcela ainda não está saturada. Quando eu encontro o nível de condensação por levantamento, a parcela começa a condensar. Se começa a condensar, ela saturou. Saturou, eu sigo agora uma adiabática saturada, ou adiabática úmida. E aí eu vou subindo, vou subindo, vou subindo. Quando chega num ponto em que as duas ficam paralelas, isso implica, sabe o quê? Implica que a minha atmosfera secou. Olha o que é que diz a definição. É a temperatura que a parcela de ar teria em certo nível se toda a umidade fosse condensada, tá aqui, enquanto ela vai subindo pela adiabática saturada, ela vai condensando. Quando chega aqui, o que é que acontece? Olha a definição. Se toda a umidade fosse condensada, aí o quê? Retirada por um processo pseudodiabático. Imagine que toda a umidade condensou e foi retirada numa chuva. O que é que acontece? Se toda a umidade foi retirada, a atmosfera agora ela é o quê? Seca. Se ela está seca, ela não volta por uma adiabática úmida ou uma adiabática saturada, porque ela não é mais saturada, ela é seca agora. Então, ela volta por uma adiabática seca. Professor, Pode falar. isso tem a ver com a liberação de calor latente? Eu falei exatamente isso ainda há pouco, ou seja, é necessário calor latente para que a Liberação de amostra... energia. É necessário que seja fornecido calor latente para que haja evaporação. Uma vez evaporado o vapor de água, ele vai ascender na atmosfera, mas para ele voltar para a forma líquida, para que haja condensação, é necessária a liberação da mesma quantidade de calor que ele recebeu. Por isso que tem a ver totalmente. É esse calor que vai aquecer a atmosfera, vai aquecer a parcela, né, aquela amostra de ar que eu estou analisando. Veja, aquela amostra inicialmente ela tem vapor de água, mas não é saturada. Então ela sobe por um processo adiabático seco. Encontra o nível de condensação por levantamento. Aí agora ela é saturada. A amostra está lá, saturou. Ela não suporta mais vapor de água ali. Então, saturada, ela continua subindo. Quando ela satura, o que é que acontece? A partir de agora, todo o vapor de água vai condensar. Quando ele condensa, né, implica que toda a energia que ele recebeu, ele liberou. Agora, esse vapor de água foi retirado da atmosfera e a atmosfera agora está seca, com uma nova temperatura, que tem que ser maior do que a temperatura anterior, porque o vapor de água foi liberado, o calor latente foi liberado. Então, veja comigo. Essa pressão aumenta, né?
Não, eu vou voltar para o mesmo nível. Veja o que é que diz. É a A temperatura em que parcela a de ar não parcela está de... caindo? Não, presta atenção aqui, diz. Vamos, eu vou falar tudo, aí depois tu fala a tua dúvida, para ver se você não mata a charada da tua pergunta, simplesmente lendo o enunciado. Temperatura equivalente é a temperatura que a parcela de ar teria se em certo nível toda a umidade fosse condensada e retirada por um processo pseudodiabático. Então, o calor latente de condensação aquece a parcela. Pense comigo, a parcela não vai sair do lugar. Só que para que ela condense, seja retirado o vapor de água e ela tenha essa nova temperatura, é necessário que todos esses processos físicos aconteçam. Mas ela vai estar no mesmo nível. O que acontece é que a temperatura equivalente é uma potencialidade que aquela amostra vai ter, mas não quer dizer que vai acontecer isso com ela. Veja que A parcela continua estática, no caso, né? a parcela continua no mesmo local. O que vai mudar é que todo esse processo aconteceria e o vapor de água que está agora ali sairia e a energia associada a ele, que era o calor latente, seria usado para aquecer a parcela. E ela teria uma outra temperatura que com certeza tem que ser Tá. maior. Certo. Então, por isso que, e agora vamos voltar, depois que ela sobe, saturando, até aqui, quando as duas ficam paralelas, implica que agora todo o vapor de água foi retirado, ela retorna para a superfície. Aliás, para o nível que ela estava, que pode ser a superfície, mas nesse caso aqui é 850 hectopascais. Então, ela retorna agora não por uma adiabática saturada, porque a parcela não tem mais vapor de água e nem está saturada. Agora ela desce por uma adiabática seca, porque a atmosfera secou. Todo o vapor de água foi retirado. E quando ela volta pela adiabática seca, ela volta para o mesmo nível. E observe que o mesmo nível agora é uma outra temperatura, que é a exoterma. Essa é a exoterma de 20, mas ela está um pouquinho antes de 20. Então, aí é, sei lá, 17, 18, 16 graus. Quando, na verdade, inicialmente, com vapor de água, ela era 10. E agora, depois do vapor de água ter sido retirado e o calor latente liberado, agora ela tem 17 graus Celsius. Ok? Fisicamente, espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo aí. Alguém tem alguma dúvida do ponto de vista físico do que aconteceu? Por que eu usei linha tal, nível de condensação, por que eu subi até ficarem paralela, depois voltei pela adiabática seca, né? Tem alguma dúvida? Falem agora, o cálice para sempre. Tranquilo, professor. Tranquilo? Entendeu, Arquidi? Perfeito. Ótimo. Questão de prova já, né, Arquidi? Pode botar meio ponto aí, professor. Ok. O bom mesmo é o corte, né? Vamos lá. Quem é que está mandando um chat aqui? O Nildo. Esse Nildo é uma onda. Vamos lá. Então, estamos aí com a nossa temperatura equivalente representada no diagrama termodinâmico. E a temperatura potencial equivalente é a mesma coisa, né? A mesma definição, né? A diferença é que no lugar de você voltar para o nível que a parcela está, você volta para o nível de superfície, ou seja, o nível de 1000 hectopascais. E olha qual é a temperatura. Então, veja, o procedimento é o mesmo, só que eu não quero saber... Oi, pode falar. Professor, eu estou calada aqui, mas eu estou com dúvida ainda. Oi, fale. Estou com muito barulho falando, mas, assim, quando chega, ele sobe, aí a volta eu não estou entendendo, não. Você entendeu que o processo... Você já entendeu o que é que acontece com a parcela? Imagine, pense comigo. A parcela está aqui, ela tem vapor de água, mas não está saturada. Aí alguma coisa força essa parcela a subir na atmosfera. Quando ela atinge um determinado nível, ela começa a condensar. Esse nível é chamado nível de condensação por levantamento. Então, ela atingiu esse nível, só que ela não condensa totalmente nesse nível, ela continua subindo, e à medida que ela vai subindo, ela vai condensando. Vai chegar um ponto que condensa todo o vapor de água e a parcela, e esse vapor de água é retirado de alguma forma, e a parcela seca. Quando ela seca, o retorno dela para o nível que ela estava
não pode ser seguindo um processo adiabático saturado, porque ela não tem mais vapor de água. Na aula passada que eu falei sobre gradiente, né, o gradiente adiabático seco e gradiente adiabático saturado ou úmido, a gente definiu claramente que quando a parcela não está saturada, a gente observa ela relacionada a uma adiabática seca. Quando ela está saturada, a gente relaciona o comportamento dela a uma adiabática úmida ou saturada. O que foi que aconteceu aqui? A parcela subiu condensando. Quando chegou aqui, que as duas linhas, a adiabática seca e saturada, ficam paralelas, isso implica que a parcela secou. Quando ela secou, ou seja, de alguma forma o vapor de água foi retirado aqui. Se ela está seca e ela tem que voltar para o nível que ela estava anteriormente, porque a própria definição diz que a parcela em certo nível, não diz qual é o novo nível, diz que é no certo nível, é no nível que ela estava, ela volta para ele. Ela não volta por um processo adiabático saturado, porque ela não tem mais vapor de água, ela volta por um processo adiabático seco. E nesse processo adiabático seco, está aqui, ó, a linhazinha verde, que continua aqui, vem até aqui em cima. Então, ela segue essa linha. Ela está em cima, beleza, mas ela podia estar paralela a ela, não seria problema. O fato é que, para ela voltar ao nível de superfície, ao nível de referência, ela tem que voltar por uma adiabática seca, porque agora ela é uma parcela seca. Ok? Entendeu, Ana? Entendi, professor. Tá. Entendi. Então, vamos lá. Então, a temperatura potencial equivalente é a mesma coisa, eu faço o mesmo procedimento, né? Só que no lugar de eu voltar aqui para 850 hectopascais, eu vou para 1000, porque a definição diz que é a temperatura que aquela parcela vai atingir se ela passar por todo esse processo e for trazida para o nível de 1000 hectopascais. Então, é a mesma coisa, só que no lugar de você descer só até onde a parcela estava, você desce até 1000 hectopascais. E lá você olha qual é a nova temperatura. Temperatura de bulbo úmido, que é uma temperatura, né, que é a parcela de ar, ela vai ter, né, se ela for resfriada por um processo de evaporação de água até ela for, ou seja, a parcela está lá, ela recebe a evaporação, né, a água em forma de vapor, e ela satura. Qual vai ser essa temperatura que ela vai ter? A temperatura do bulbo úmido. E aí, lógico, a temperatura do bulbo úmido ela vai estar nesse intervalo entre a temperatura real, né, temperatura que a atmosfera está, e a temperatura de ponto de orvalho, ao menos que aquele ar que já está ali ele esteja saturado, porque se ele estiver saturado, aí as duas vão ter o mesmo valor, tanto a temperatura do ar como a temperatura de bulbo úmido. Mas se não estiver saturado, vai ser uma temperatura entre essas duas. E aí a forma está descrita aqui no azul, em um dado nível de pressão, você está aqui, o nível é 850 hectopascais, aqui em linha vermelha é a temperatura do ar, em linha verde é a temperatura de ponto de orvalho, linha azul é a temperatura que eu estou em busca, que é a temperatura de bulbo úmido. Então, em um dado nível de pressão, a partir da temperatura do ar, tá aqui, siga pela adiabática seca. Por que seguir? Porque ainda não atingiu a saturação. Tá aqui, então segue pela adiabática seca. Para ele atingir a saturação, ele vai atingir quando você tiver o encontro dessa linha que segue paralela à adiabática seca com a linha que sobe paralela à razão de mistura de saturação. Então, onde elas duas se encontrarem é o nível de condensação por levantamento, que é quando saturou a parcela. Quando satura, a própria definição diz que é a temperatura que uma parcela de ar tem sob uma determinada pressão, quando ela recebe vapor de água e se torna saturada por causa dessa presença de vapor de água. E aí, como é que eu vou saber qual é essa temperatura? Uma vez saturada, eu vou descer paralela à linha de razão de mistura até o nível em que eu estava. E aí eu vou ter a nova temperatura dessa parcela saturada por um processo de evaporação. Não é porque eu mudei a pressão e a parcela se tornou saturada.
ela se tornou saturada porque vapor de água foi acrescido a essa parcela. E aí, naquele mesmo nível, para a parcela atingir o ponto a temperatura do ponto de orvalho, seria necessário que ela recebesse vapor de água, e a nova temperatura que ela vai ter é o que nós chamamos de temperatura de bulbo úmido. E essa temperatura de bulbo úmido, ela vai estar, nesse tipo de condição, sempre entre a temperatura do ar e a temperatura de ponto de orvalho. E aí você desce, né, porque ela saturou aqui no nível de condensação por levantamento. Aqui está a linha adiabática saturada, eu desço por ela até o nível em que eu estava, porque é a temperatura sobre a pressão constante, então ela vai ser analisada na mesma isoterma. E aí eu olho qual é a nova temperatura. Nesse caso, caiu exatamente em cima de 10 graus. Então, a nova temperatura, 10 graus Celsius. Então, veja que está entre 20 graus, que era a temperatura da atmosfera, e 0 grau, que era a temperatura de bulbo úmido. Isso aqui é um exemplo pegando valores cheios, né, 10, 0 e 20, para poder facilitar a visualização. Mas é muito simples, é só encontrou o nível de condensação por levantamento, desce até o mesmo nível de onde você partiu pela adiabática saturada. A temperatura potencial de bulbo úmido. Quando você está num nível que não é o nível de superfície, logicamente, você faz o mesmo procedimento. Encontra, né, sobe pela paralela à linha adiabática seca, a partir da temperatura. A partir da temperatura do ponto de orvalho, encontra o nível de condensação por levantamento e desce até o nível de 1000 hectopascais, porque eu estou tratando temperatura de bulbo úmido potencial. Ok? Então, a mesma coisa, só que vai para a superfície. E agora eu vou fechar aqui, que o nosso tempo está acabando, e eu vou retornar logo em seguida.